Olá, sejam bem-vindos ao canal Comungar Cristo. Meu nome é Cláudio Roberto e hoje vamos dar continuidade à nossa série Deus quer morar na sua casa, inspirada nesse livro aqui, ó. Deus quer morar na sua casa. O link para você conhecer esse livro está na descrição. Então vamos lá. Nos vídeos anteriores, você vai ver sobre outros capítulos. Hoje é o capítulo 6. Vamos dar só uma resumida rápida. Inclusive, no vídeo anterior, eu falei sobre o propósito do livro. Vale a pena dar uma olhada. Você já se perguntou por que tantos líderes começam tão bem, com humildade, com sinceridade, mas no decorrer do tempo eles se corrompem e hoje só o que vemos na internet, escândalos envolvendo líderes cristãos. Por que isso acontece? Mas é interessante notar que isso já faz parte da história. Olha o exemplo de Davi. Davi, um homem simples, a Bíblia chama de segundo o coração de Deus, mas que acabou cometendo erros gravíssimos no decorrer do seu reinado. E nesse livro, ele começa com esses pontos importantes, que vai facilitar a gente a distinguir o que é vontade original e o que é vontade permissiva. Deus não queria um rei. A monarquia surgiu como vontade permissiva e, inclusive, o Senhor usou como forma de disciplinar, uma forma didática de Deus para ensinar o seu caminho. Deus também não queria templos de pedra, como os povos pagãos tinham. Foi pela insistência de Davi que acabou Deus permitindo também como uma vontade permissiva. Fica bem claro, o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Velho Testamento. A mente dele não mudou. Tudo que Paulo fala, que Deus não habita em santuário feitos por mãos humanas, já era antigo. E Deus permitiu por causa da dureza do coração, mas não era assim a vontade original e eterna de Deus. E nesse exemplo específico de Davi, aconteceu com os outros reis também, nós vemos que o ser humano não tem condições, porque ele é caído, de ter tanto poder em suas mãos. O que isso faz? Amplifica o pecado que já é natural do ser humano. Portanto, o poder centralizado é um dos piores inimigos hoje da espiritualidade de muitos cristãos, principalmente os líderes. No capítulo 6 eu abordo isso e mostro que isso é um problema geral. A centralização de poder faz com que o cristão perca a percepção espiritual e comece a tratar os cristãos como posse, como objetos, e passa a querer dominá-los. O sistema, que no caso era a monarquia na época de Davi, inclusive foi a primeira vez que eles tiveram a experiência de ter um Estado. Antes as nações usavam o poder do Estado para oprimi-las, para oprimir o povo de Israel. O povo de Israel achava que eles se tornando Estado também eles iriam conseguir vencer. Mas o que aconteceu, e o próprio Samuel falou, que o Estado que eles iriam criar passaria a ser inimigo deles e iria oprimir do mesmo jeito que as outras nações oprimiam. E Samuel fez uma lista das coisas que eles iriam sofrer. O rei ia tomar filhos, ia tomar terras, ia cobrar impostos e etc, etc. Que acabou imitando a forma dos reinos que já existiam. É por isso que Jesus, ele diz que entre nós não deve ser assim. Ele fala, no mundo
os governadores dominam sobre as pessoas. Entre vós não é assim. Ele não quer o método de governo do mundo, ele não quer. Para ele é um rival. Eu fiz uma pesquisa, inclusive eu escrevi um artigo, está no meu blog. Eu vou deixar também no vou também deixar o link desse artigo na descrição. Uma comparação entre a época dos juízes e a época da monarquia. Para responder à pergunta, em qual época teve mais paz? Em qual época Deus operou mais a sua soberania? Em qual época o povo dependeu mais? E em qual época Deus falou mais? E por incrível que pareça, Juízes teve mais paz, Deus agiu mais na vida do povo. Eles dependeram muito mais, não existia o Estado, eles até dependeram muito mais, tinha que recorrer direto a Deus. Dependeram muito mais de Deus. A única diferença é que na época dos reis teve um boom de profetas, porque era extremamente necessário. Os profetas, na verdade, eram o governo de Deus e era usado para equilibrar as ações dos reis. Era Deus falando que quem reinava no final era nosso Senhor, e os profetas eram esses porta-vozes de Deus. Mas você vê muitos anos de paz, nem se compara. O ápice de paz foi no período de Salomão. Na somatória dos anos de paz deu uns 180 anos. Na somatória de paz da época de Juízes, onde não tinha reis, onde não tinha Estado, onde o povo dependia direto de Deus, foram 296 anos de paz. Você vê, teve períodos que o povo se rebelou totalmente com Deus, teve, mas também teve coisas horríveis também na época da monarquia. A Bíblia, ela é brutal na descrição do governo humano. O povo de Israel experimentou, Deus permitiu eles experimentarem para depois mostrar que aquilo não era a vontade de Deus. O poder absoluto simplesmente amplificou o pecado da pessoa de Davi, amplificou tanto que ele atingia não só o próprio Davi ou os familiares de Davi, mas atingia toda a nação. E nós conhecemos aquele episódio onde ele não mais ia para as guerras, ele enviava seus comandantes, seus soldados, e um dia ele relaxou, perdeu o senso de vigilância e ficou em casa, e naquele terraço começou a sua desgraça. E nós conhecemos muito bem os crimes que ele cometeu, o abuso de autoridade que ele cometeu, o adultério que ele cometeu. Ele maquinou a morte de um homem fiel e indiretamente assassinou aquele soldado fiel. Outro grande erro de Davi foi o censo, que não era vontade de Deus, era motivado pelo orgulho dele. Também causou muitos danos à nação. Ele caiu na tentação que muitos caem hoje. Ele era muito abençoado por Deus, mas ele queria quantificar aquilo, ele queria ver o tamanho da glória que ele tinha. E ele não se satisfez em simplesmente reinar e não ter os números expostos, exibidos. O orgulho dele fez com que ele buscasse o censo para enumerar o tamanho da glória dele. E não é isso também que acontece hoje? Muitos líderes, eles querem exibir, eles não se satisfazem apenas Deus ver o que eles estão fazendo, eles querem que todos vejam, e inclusive isso fez com que os cristãos se perdessem no meio do caminho. A preocupação com estética é tão grande
Há uma busca tão grande por ostentação, por grandiosidade, que os cristãos perderam a simplicidade. Isso tudo é fruto de um ecossistema, chamado de religião por alguns, chamado de sistema pelos outros. Mas a base é essa. Ela projeta líderes, e esses líderes vão sofrer com ganância, com ambição, e ao mesmo tempo esses líderes ficam entre o cristão e Deus, como intermediário, um atravessador. E esses sistemas, ao mesmo tempo, em vez de alimentar o relacionamento entre cada membro, esse sistema os isola. E tudo não passa de um evento. A vida da igreja perde a sua essência relacional e cotidiana e passa a ser um evento social onde as pessoas vão, como plateia, assistir a performance de alguém, de algum grupo, voltam para casa e não é fomentado o relacionamento. Assim como a essência do vinho é a uva e a do trigo e a do pão é o trigo, a essência da igreja é relacionamento. Inclusive, a forma mais eficaz de ela multiplicar é através do relacionamento. Então a proposta desse livro é essa, um retorno à simplicidade. Existe um termo muito conhecido entre os teólogos que é ortodoxia, né? Orto de reto e doxia de ensinamento, de verdade, né? Ou é a verdade reta, ou estudo reto. Enfim, é sobre a parte doutrinária. Mas existe também a ortopraxia, é a prática correta. Deus estabeleceu um modelo tão simples, mas por ele ser tão simples e carecer de glórias humanas, as pessoas chamam aquele modelo de igreja primitiva, e primitiva num significado tão pejorativo, mas ali é o modelo dos modelos, é o ápice do modelo. Deus ele não deu um modelo pequeno para se desenvolver, não, ele deu um modelo bem alto, bem grande, para que através do Senhor e nós cheguemos àquele modelo. Um modelo onde os líderes eles eram líderes não por imposição, mas porque eles eram pessoas que amavam e cuidavam. Eles eram respeitados. E esses líderes eram ajudados pela própria comunidade que supria eles, para que eles não trabalhassem vendendo hora do seu tempo para outro homem, mas dedicassem tão somente a Deus, e eles eram supridos pelas ofertas, pelo dízimo. Mas o dízimo não era só para isso. Eles próprios tinham por obrigação não permitir que nenhum dos irmãos passasse necessidade. Inclusive, eu tenho um artigo também, e está no livro, o sistema antipobreza de Deus, e vem desde o Velho Testamento Deus ensinando. Por causa da queda, a sociedade ia ter muita miséria. Ele queria que no mínimo entre o povo dele não fosse assim. E ele ensina isso no Velho, e isso também está no Novo. O Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Velho Testamento. A mente dele não mudou. E fazia parte da igreja bíblica esse tipo de coisa. Como a igreja bíblica não usava templo para fazer as reuniões aconteciam nos lares. A essência da igreja eram reuniões em lares, pequenas reuniões em lares em torno da mesa. A ceia que eles partiam era um banquete de verdade. Paulo fala na epístola dele. Paulo fala que alguns comiam demais e outros ficavam com fome. Então, se a palavra fome está ali, é porque era uma refeição. Até o ano 400, quase no ano 400, isso era comum, mas aí começou toda uma mudança e desconfigurou a igreja. E aos poucos ela está sendo reconfigurada, né? Até a gente atingir aquele alto padrão que existia. Se você está cansado
Se você está decepcionado, se você acreditou tanto na igreja e a igreja não é aquilo que você esperava, pelo contrário, o que tem no mundo tem nela, é porque você ainda está num sistema. E eu convido você a conhecer mais a vontade de Deus. Através desse livro, tem vários livros, mas a minha contribuição é essa. Através desse aqui também, ó, que é o que eu falei, Deus nunca quis um rei. Ah, quer algo leve, quer uma história, quer uma ficção? Tá aqui, ó. Muito boa. O Peregrino 2, inspirado, né, a palavra peregrino naquele livro do John Bunyan, mas não é a continuação. Aqui ele está em busca da Igreja Celestial. É possível viver aquela igreja tão sonhada de Atos? É, sim, é possível. Eu vivo essa igreja. O abandono do sistema vai ajudar bastante, porque o sistema, ele rega o orgulho, ele rega a busca por status. O próprio sistema, ele é para isso. Por exemplo, numa congregação onde ainda usa o padrão que foi inventado, as cadeiras são colocadas uma na frente da outra, para que as pessoas olhem para uma pessoa central. Não existia esse método, isso aí. Não existia. Isso aí foi inventado, isso aí foi tirado do romanismo, cultura romana, e implantada na igreja. As reuniões eram olho no olho, ombro a ombro. Eram círculos, pessoas no mesmo patamar, não existia aquela plataforma mais alta que o povo chama de altar, não sei nem porquê. Entendeu? Então, a primeira coisa é abandonar esse sistema, só que aí a pessoa fica assim, qual o padrão? Tá na Bíblia o padrão. O padrão tá na Bíblia, só ou você lê, pede a Deus, mas logicamente ninguém consegue ter da Bíblia toda a revelação sozinha. Deus dá sim, mas você vai sempre precisar do outro, certo? Você pode adquirir do outro através de comunhão, nas reuniões, por isso que é bom não faltar reunião, e você pode adquirir de outro através de livro, certo? E aí você vai construindo suas verdades, né? As verdades de Deus vai sendo construída em você através dessa sua busca, certo? Então a primeira coisa não é nem reformar o sistema, não é nem reformar, é abandonar, certo? É abandonar, tirar essa questão da centralização, todo mundo é irmão, né? A gente alugava a gente sonhava em ter um prédio, né, lindo, naquele padrão, várias igrejas apontando para mas a gente abandonou. A gente abandonou porque nós éramos 10 irmãos. Sempre variou, teve muitos irmãos, depois teve 10 irmãos. Aí chegou um momento que, meu irmão, por que a gente está com 10 irmãos alugando um lugar tão grande? A gente se reúne lá uma vez. A gente resolveu, as casas que tinham área, sala grande, né? A gente ficou reunindo nessas casas. Mas ainda a gente fazia o mesmo padrão de cadeira. Mas aí a gente vai buscando conhecer mais a vontade de Deus e a gente, irmão, vamos fazer numa mesa? E fizemos e foi delicioso, maravilhoso. Estamos fazendo. E aí a gente foi, junto com o aprendizado da ortodoxia, a gente foi também praticando, andando no caminho da ortopraxia, né? E aí os resultados é que as pessoas vêm, visitam e gostam. Quem são essas pessoas? É alguém que você acha no meio da rua e ora e dá um folheto e diz, vá lá para a igreja. Não. São pessoas do nosso círculo de relacionamento. Um chama o outro, que chama o outro, que chama o outro, que chama o outro. Quando você dá conta,
tem mais pessoas ali. Problemas vão surgir. Como multiplicar sem ficar grande? Isso aí é até um título do próximo artigo que eu vou fazer para o meu blog. Que o grande problema que ocorreu foi esse, que a igreja multiplicou, ficou grande e eles não sabiam como administrar e usaram coisas do mundo. Né? Sistema que hoje quem usa é ONG, quem usa é empresa, quem usa é empresa de show, sabe? Para manter, só que é possível manter, é só permanecer como pequenos grupos. Várias reuniões de partir do pão ao mesmo tempo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mais tarde a gente vai falar sobre isso. Quero finalizar. Então, se esse assunto lhe tocou, se você gosta desse assunto, queria pedir a sua ajuda, a sua contribuição em nos seguir, em curtir, se possível compartilhar com alguém, deixar o seu comentário. Isso vai nos ajudar bastante. Estou deixando aqui na descrição os links, certo? Dos artigos e do próprio livro, tá bom? Se você tiver interesse. Fico por aqui, meu nome é Cláudio Roberto, sou escritor independente, início de carreira e conto com a sua ajuda.